Você sabia a origem do número de legenda de algum dos partidos do Brasil? Como a origem do famoso 13 do PT? Você sabia que o número do PT nem sempre foi 13? Muitos podem contar a história, mas eu estava lá. Eu pude presenciar o que ocorreu. Essa história não é muito complicada de se entender, se vermos exatamente como tudo aconteceu. O ano era 1964. Existiam uma dezena de partidos no Brasil quando o golpe militar foi arquitetado. Os partidos precisavam ter um registro para concorrer a qualquer cargo eletivo. Assim como é hoje, caso o vice-presidente ou vice na chapa de algum cargo executivo assuma o poder, mas sai depois da segunda metade do mandato, o órgão legislativo elege um sucessor até o final do mandato. Com a saída de Jango do poder, o órgão legislativo, que era o Congresso Nacional, elegeu um novo presidente. Os partidos políticos estavam lançando candidatos para as próximas eleições presidenciais, que ocorreriam em 1965. Entretanto, o ato institucional número 2 resolve mexer com o jogo político, simplesmente cassando o registro de todos os partidos existentes e apenas permitindo o registro de novos partidos com uma condição: que esse partido tivesse um número mínimo de representantes no Congresso. Esse número era de 20 senadores e de 120 deputados. É importante frisar que o Brasil não era bipartidário segundo a lei. Nenhuma lei dizia que apenas deveriam existir 2 partidos. Entretanto, apenas o Senado tinha o triplo do número necessário. A Câmara dos Deputados possuía menos de 360 representantes, ou seja, menos que o triplo de 120. Isso permitiria, de fato, a criação de apenas 2 partidos. Os atos institucionais, que eram provisórios, foram incorporados na nova Constituição. Na fase final da ditadura, apesar de dizerem que o multipartidarismo foi adotado, ele ainda não foi adotado como é hoje em dia. Apenas ocorreu uma diminuição no já existente número mínimo de representantes no Congresso para que o registro fosse criado. Agora, era necessário apenas ter 10% de representantes em todo o Congresso. Assim, o Brasil de fato se tornou decapartidário. Imagine como seria se o nosso país tivesse apenas 10 partidos. Para os que sabem de matemática, nosso sistema numérico possui 10 algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como apenas 10 partidos eram matematicamente permitidos, não era necessário um número de 2 dígitos para sua legenda. Assim como hoje, o número de um candidato ao Senado possuía um dígito adicionado ao número da legenda, e o de um candidato à Câmara dos Deputados, 2 dígitos. Assim, o número de um senador possuía 2 dígitos e o número de um deputado federal, 3. Assim, os partidos originais PDS, PDT, PT, PTB e PMDB receberam como número de legenda, respectivamente, os números 1, 2, 3, 4 e 5. Sim, existia uma época em que o número do PT era 3 e não 13. Depois disso, foi extinta qualquer condição de número mínimo no Congresso para a criação de um registro partidário. E assim, o Brasil se tornou de fato e de lei multipartidário. Inclusive, o Brasil se tornou mais multipartidário do que é hoje em dia, pois foi permitido a criação de registros provisórios para partidos concorrerem a eleições, algo que hoje em dia não é permitido. Por isso, foi necessário dar 2 dígitos para o número da legenda do partido. Assim, o número de um candidato a um Senado passou de 2 para 3 dígitos, e o número de um deputado federal de 3 para 4, assim como é hoje. O número de legenda dos partidos que já existiam, ou seja, PDS, PDT, PT, PTB e PMDB, passou a ter um 1 adicionado à sua esquerda. Assim, o PDS deixa de ter o número 1 e passa a ter o número 11. O PDT deixou de ter o número 2 e passou a ter o número 12. O PT deixou de ter o esquecido e obsoleto número 3 e passou a ter o número 13. E o PTB, que era o número 4, e o PMDB, que era o número 5, passaram a ter o número 14 e 15, respectivamente.
O Progressistas de hoje em dia herdou o número do PDS, e o MDB é o sucessor do PMDB. Infelizmente, não se sabe o número original do PP, partido de Tancredo Neves, fundado junto com os partidos originais, mas que foi dissolvido antes de ter a oportunidade de concorrer a alguma eleição. Para muitos que estranham os congressistas estarem ligados ao partido e na sua formação, saiba que temos heranças dessa época até hoje. Muitos partidos, como o antigo PP de Álvaro Dias e a Nova União Brasil, foram formados de cima para baixo, por parlamentares fundindo partidos, como foram formados o MDB e a Arena na ditadura. E até hoje, o número de parlamentares num partido influencia sim nas eleições. Inclusive, o registro provisório de partidos não foi abolido de uma vez, pois existia uma legislação que primeiro permitiu partidos com registros provisórios existirem e concorrerem a eleições, desde que tivessem um membro no Congresso. E somente depois essa lei foi revogada, pois partidos com registros provisórios foram impedidos de concorrerem às eleições, assim como é hoje. Hoje, o número de parlamentares de um partido influencia na existência ou duração do horário eleitoral desse partido, e também na sua participação em debates televisionados. Inclusive, lembremos que os debates em 1988 eram proibidos se não contasse com a participação de todos os candidatos, e depois passaram a exigir apenas a participação dos partidos com um membro no Congresso, e hoje o número mínimo aumentou. Tudo isso é herança do período militar, onde para um partido ter direitos era necessário possuir membros no parlamento. Se é novo no YouTube, veja que existem 3 botões: o com joinha, o de se inscrever e o do sino. Se gostou do vídeo, clique no joinha. Se quer lembrar do meu canal, se inscreva. E se quer receber novos vídeos, clique no sino. Até mais!